Oi, gente. Meu nome é Washington. Estou aqui para falar um pouco de uma ferramenta, mais especificamente o painel, que é uma das ferramentas que é mais acessível para médio e grande empresa, mas que na verdade a gente acredita que possa ser utilizada pelo microempreendedor, pelo microempresário e por quem tem negócio de bairro. Esse é um dos nossos propósitos, né? Pegar essas ferramentas que o médio e o grande usa e tem muito fácil e trazer para o microempresário, para quem tem negócio de bairro. Essa é uma imagem que eu gosto muito, porque ela traduz a realidade de quem tem negócio de bairro ou microempresa. São as ferramentas mais utilizadas no dia a dia, a intuição, a memória, a experiência, são as principais. Existem outras ferramentas, como por exemplo os painéis, mas que por conta do cenário que a gente tem hoje, é difícil utilizar. E por conta disso, também é muito difícil saber algumas informações específicas do negócio e com certeza a memória, porque tanta informação, recorrendo só à memória, a gente não consegue lembrar especificamente, como por exemplo, quanto lucrou há 2 meses atrás, quanto que lucrou esse mês até agora, quanto vendeu esse mês até agora. Nesse cenário, não se tem na mão de uma maneira rápida e fácil, mas são as condições do dia. Mas a gente acredita que há como ter tudo isso na mão, o valor exato, e digo mais, a gente vai falar um pouquinho de como isso pode ser útil. E aí você se pergunta, pô, mas para que números específicos? Para que um painel? Que tipo de informação, que tipo de utilidade isso tem? É normal, tá? Essas dúvidas. E aí a gente traz primeiramente um painel que permite olhar o mês, né? Acompanhar o que está acontecendo dentro de um mês específico. E neste caso, o mês de fevereiro. Eu quero que você olhe, tá? Não se assuste. É normal uma mente não treinada ou que não está acostumada a ver isso com frequência se assustar. A parte visual contribui para que você entenda mais rapidamente, memorize mais rapidamente. Esse modelo de painel ele traz algumas informações financeiras principais, como vendas dentro do mês de fevereiro, os gastos, o lucro, a quantidade de cliente atendido, no dia a dia, então no dia primeiro quanto vendeu, no dia 2, no dia 3, no dia 5 a melhor venda, um pico de venda de R$ 650, e aí o segundo maior pico no dia 22 de 400 e no dia 15 de 350. Aqui já dá para bater no olho, já dá para ver, sabendo que são vendas por dia, quais os melhores dias no mês de fevereiro e o valor exato. Com isso, já dá para pensar o seguinte: se eu tenho uma despesa de 200, 300, eu vou programar para pagar sempre depois do dia 5, porque o dia 5 eu tenho um pico, ou depois do dia 17, porque eu tenho dois grandes picos nesse período. Aqui outra visão é o melhor dia da semana. Então, em fevereiro, as segundas-feiras foram os melhores dias em vendas, seguido da sexta-feira. A forma como recebe, a forma de recebimento dessas vendas, então a sua maioria é em Pix, seguido de débito, seguido de crédito. O que indica que a maior parte do valor vai estar mais rápido na conta, né, em D mais um dia depois da venda, ou no máximo uma segunda-feira, se for final de semana, e o crédito, dependendo da quantidade de parcelas ou a negociação que tem com a operadora, vai demorar um pouquinho mais. Qual é a semana melhor? Então, no mês de fevereiro, a melhor semana foi a primeira semana, o que indica que é bom negociar pagamento a partir da segunda semana, da terceira ou até da quarta, já que a primeira e a terceira são as melhores. Aqui já é uma fotografia do mês de março, no meio do mês. Quanto que eu faturei neste momento, no meio do mês? Eu vendi, na verdade, né? Quanto que eu vendi no meio do mês? Eu vendi 2.700. Se eu tenho uma meta, e a minha meta, por exemplo, é vender o que eu vendi no mês anterior, então eu posso comparar de 3.400. Me falta ainda R$ 700 para eu bater. Então, R$ 700 para vender em 15 dias, que é o que falta para completar o mês, pô, então é uma meta que, ao que tudo indica, dá para bater, porque março tem mais dias úteis que fevereiro, enfim. Os gastos em março já são maiores, então até o meio do mês eu já gastei bem mais do que eu gastei em fevereiro todo, mais que o dobro. De repente a minha meta de venda pode ser um pouco mais que fevereiro, já que eu gastei mais. Ou tudo bem, se eu gastei propositalmente, foi um investimento. E aqui o lucro. Eu gastei mais do que eu lucrei em fevereiro e um pouco mais dos meses anteriores, ou eu coloquei um pouco mais de dinheiro. Bom, atendi 24 clientes até o meio do mês.
quando na verdade o mês passado eu atingi 38, então para bater essa meta, eu tenho que atender outros 14, então correr atrás de 14 ou mais clientes. Essas informações são as mesmas. Esses são alguns insights, né? O quanto antes eu recebo por receber mais em Pix, em vender mais em Pix e débito, ou seja, eu recebo mais rápido, né? Recebi mais rápido, no caso no mês de fevereiro. Quais os meus picos para eu poder programar compras. Então, esses são alguns dos insights, das dicas, né, que a gente pode ter observando dentro do mês. Outro olhar bacana que esse outro layout de painel traz, comparar mês. Comparar mês é legal porque é o seguinte, por exemplo, aqui a gente está olhando 2020, essa empresa começou em maio. Então, olhando o que aconteceu no mês a mês, aqui, lógico, tudo que vendeu acumulado em roxo, que gastou acumulado em vermelho, o lucro foi negativo nesse período de 2020, que a quantidade de clientes, tudo isso é fictício, tá, gente? Não é real. Uma empresa fictícia. Quando eu olho mês a mês, no ano, então eu vejo que maio eu comecei com um faturamento menor e isso foi aumentando, depois deu uma caída. Importante olhar o porquê caiu nesse mês ou porquê que aumentou tanto o meu gasto. Comprei mais matéria-prima para poder não gastar tanto no ano de 2021. De repente eu vendo sorvete, novembro foi muito frio, por isso caiu. Então, olhando mês a mês, eu consigo entender o que aconteceu e olhar para frente. Pensar o seguinte, pô, chutando, tá? Se novembro é um mês de muito frio, eu vendo sorvete, por novembro de 2021, esse comportamento vai se repetir. Então, o que eu posso fazer para não gastar mais, gastar menos e vender mais? Ter mais faturamento? De repente, colocar outra coisa que não seja só gelado, porque vai ser frio. E aí o lucro, então começou com lucro negativo em maio, diminuiu com prejuízo, diminuiu o prejuízo, lucrou bem em julho, e aí em novembro teve o grande prejuízo. Então, por quê? Porque grande investimento. E aí, olhando o ano de 2021, que está em andamento, pô, em 2021 comecei vendendo 1.400, melhorei bem se eu olhar o ano anterior, o final do ano anterior, e aí depois de fevereiro aumentou bem o faturamento, a venda, né? O que aconteceu? O que eu fiz? Sabe, fiz uma promoção, ou aumentou, sei lá, o número de clientes na loja por que razão? Sabe? É um mês de promoção, é um mês de repente algum benefício do governo. Março diminuiu um pouco, mas eu gastei bem em março. O que eu fiz? Comprei mais matéria-prima para economizar mais nos meses subsequentes. Então, será que não vale a pena diluir, administrar melhor essas compras? Então, se eu tenho também no meu passado, de maio em diante, a dezembro, entender o que aconteceu nesses meses, porque eu já me preparo para o futuro. Então, essa visão de mês a mês ela é bem interessante, tá? Dá para ver que em 2021 eu já atendi mais clientes que esse período de 2010. Então, já é bem interessante essa visão, para eu me antecipar algumas coisas, comparar um mês com o outro, ver qual é o meu melhor mês em venda. Nesse caso aqui foi setembro, então setembro pode ser que setembro de 21 também seja meu melhor mês. Então, quanto mais tempo você tem essa informação na mão, mais você entende o comportamento do financeiro do seu negócio, tá? Bom, e aí aqui é um outro painel comparando cliente e produto. Então, aqui é uma visão bem legal porque dá para ver o volume de clientes ao longo dos meses. Então, a gente vê que 2021 foi bem melhor em relação à quantidade de clientes. Então, teve clientes novos, que deu uma diminuída, porque também é um mês em andamento. Essa visão também é bem interessante ter na mão, ver qual que é o meu melhor cliente, e aí a partir daí pensar o seguinte, pô, se esse aqui, o Doces Brigadeiro, é um cliente que eu conheço, tem bom relacionamento, sei que ele precisa de produtos que eu tenho para oferecer, por que não visitar, mandar um WhatsApp, mandar uma promoção? Porque se ele tem potencial para aumentar o consumo, as vendas, pô, então eu sei que é um cara que eu posso direcionar algumas coisas. E aí tem uma postura que a gente chama de postura de venda ativa. Venda ativa é quando eu busco, estimulo o meu cliente a comprar mais do meu negócio e com isso aumentar a minha venda, o meu faturamento. Porque quando eu tenho uma postura de venda passiva, significa que eu espero o cliente passar na frente da minha loja, eu espero o cliente lembrar de mim. Quando, na verdade, o comportamento de venda ativa, eu vou lembrando o meu cliente que eu existo e estimulando ele a comprar mais. Então, essa visão de cliente maior para o menor
te ajuda a identificar o cliente que, por exemplo, esse Kaká Máscaras eu não tenho um bom relacionamento. Pô, então vou frequentar, vou visitar, vou mandar o WhatsApp, vou conversar mais com ele, perguntar o que ele precisa, para melhorar o relacionamento e aumentar o faturamento dele dentro do mês. E essa outra visão também é bem legal por produto, que é um raciocínio parecido. Se o produto cinza eu sei que ele é bom, tem bom preço e tem potencial, vou fazer um banner com esse produto, colocar na porta da minha loja, vou fazer promoção com esse produto, mandar no WhatsApp, publicar no Instagram, no Facebook, para aumentar a possibilidade de venda desse produto. Então, quando eu olho, eu sei que de cabeça, às vezes você sabe qual é o seu melhor produto, mas às vezes a sua mente pode se enganar com tanta informação. Então, aqui você tem especificamente qual é o produto que você vende menos, produto que você vende mais, e isso permite você agir diretamente, possibilitando uma venda ativa. E o mais interessante que a gente está trabalhando, a nossa ideia, o nosso propósito, é entregar isso na mão pronto. Tanto a imagem do painel, mas a minha mente não está acostumada, mas a gente entrega também em áudio, em texto. Porque como a mente não está treinada, com o texto você vai entendendo. Lendo e olhando, com o tempo, você nem vai precisar do texto para entender os dados. É automático. Sua mente ela vai trabalhar esses dados de uma forma automática sem você perceber. E aí você vai usar mais os insights, as dicas que a gente gera a partir dos números do seu negócio. Então, a proposta não é entregar um sistema. Isso não te ajuda. Não ajuda o micro, o negócio de bairro. O médio, o grande consegue usar o sistema para encher. O micro e negócio de bairro não. Então a proposta é entregar já a informação pronta, com orientação de gestão, tudo isso pronta. A gente fala de entregue com dicas de quem está fora da caixinha, porque quem está na caixinha está na caixa do dia a dia, da rotina, não consegue ver algumas coisas. Quem está de fora consegue dar algumas ideias que te ajudam a pensar de forma diferente e fortalecer o seu negócio. E aí, algumas dúvidas, algumas coisas podem não estar claras, e aí se surgir dúvida, procura a gente, manda um e-mail ou um zap e assista aí os próximos vídeos. A gente vai lançar vídeos com temas variados para ajudar o micro e o negócio de bairro a pensar em novas possibilidades para usar no dia a dia e ajudar na gestão do negócio.